Eu sou o guardador do meu irmão? Mensagem do dia 29 de setembro de 2019. Obrigado, querido Senhor, por nos ensinar o verdadeiro significado do amor fraterno e o exemplo que você colocou diante de nós sobre lavar os pés uns dos outros. Oro para que todos tenhamos essa graça em servir, assim como você se inclinou para nos servir. Amém. Queridos, o Senhor tem me mostrado meu descuido em cuidar dos outros ou não? Lembre-se, o Senhor alimentou as pessoas e atendeu às suas necessidades mais básicas, bem como as espirituais. Nunca devemos deixar passar a oportunidade de ajudar os outros, seja nosso trabalho ou não. Nosso coração deve ser amolecido a ponto de não pressionarmos os outros a realizarem além de suas habilidades, ou a sofrerem falta e quererem quando pudermos fazer algo por eles. Em um ambiente comunitário, há muitas necessidades que surgem aleatoriamente. E como somos uma família, devemos estabelecer nossa agenda quando algo necessário para os outros estiver faltando e assim atendê-los. Eu sou o tipo de pessoa que valoriza sua independência e é capaz de fazer o que eu quiser, quando eu quiser. Uau! O Senhor mudou isso. Anos e anos de mãe mudaram isso também. E em um ambiente comunitário, somos todas mães quando surge uma necessidade que somente nós podemos satisfazer. O que Jesus faria? Nós os afastamos e dizemos: fique aquecido e bem alimentado, quando eles não têm comida ou roupas quentes? Ele nos ensinou pelo exemplo que a caridade é a maior virtude. Não são experiências altas e místicas com Deus. Não é construir programações. Não sendo a nossa necessidade pessoal em ficar sozinho, mas sim caridade. Significa que, quando surgir uma necessidade que somente nós podemos preencher, devemos deixar de lado nossa própria agenda e atender às necessidades de nosso irmão ou irmã. Isso é chamado de sacramento do momento. A independência pode ser uma coisa muito boa, desde que sejamos guiados por Deus e ainda dependentes dele. Mas quando a independência se torna uma atitude orgulhosa, de modo a proteger nossos direitos sem considerar os mais fracos entre nós, fracassamos na caridade. Pela 100.000.000ª vez, cito Bob Jones, quando ele teve uma experiência de quase morte e apareceu no céu. O porteiro perguntou-lhe apenas uma coisa: você aprendeu a amar? Tenho certeza de que Bob teve uma longa lista de realizações para defender seu conhecimento, suas habilidades organizacionais, sua mordomia, suas habilidades de missão, profecia e conhecimento das escrituras, e assim por diante. Mas ele foi mandado de volta, porque dominava todas essas coisas, mas falhou em amar seu irmão como se amava. Assim como as escrituras declaram: se eu falo nas línguas dos homens e dos anjos, mas não tenho amor, sou apenas um gongo tocando ou um símbolo retumbante. Se tenho o dom de profecia e posso compreender todos os mistérios e todo conhecimento, e se tenho fé absoluta para mover montanhas, mas não tenho amor, não sou nada. 1 Coríntios 13, 1 e 2. Em uma comunidade no deserto, você tem aqueles que dependem de fontes externas para comer e beber água. Você tem aqueles que são muito frágeis por terem sido abandonados a vida toda. Você tem pessoas que podem não ser capazes de acompanhar outra pessoa qualificada, como um motorista. Todas essas situações nos pedem para deixar de lado nosso habitual modus operandi e atender à fraqueza dessas pessoas. O que Jesus faria? Confesso que falhei nessas áreas e não fui tão vigilante quanto às necessidades na montanha como deveria. Existe uma curva de aprendizado e as pessoas nem sempre comunicam suas necessidades por timidez ou medo, mas se somos pessoas de oração e ouvimos a voz de Deus e fomos guiados pelo Espírito Santo, certamente somos sensíveis o suficiente para reconhecer as necessidades e o choro dos outros.
mesmo quando isso não for afirmado. Meu problema é sobrecarga de trabalho, de modo que, no passado, andava constantemente tentando acompanhar as muitas demandas do meu tempo. Observe que eu disse, no passado. Isso me deixou um pouco curta em reconhecer e fazer algo sobre as necessidades dos outros, mas eu estou aprendendo. Senhor, eu realmente preciso que você fale conosco. Jesus começou. Queridas crianças, eu digo crianças com toda a seriedade. Vocês ainda precisam ter sensibilidade às necessidades e inseguranças de outras pessoas. Vocês devem ser mães, pais, irmãs, irmãos, sempre alertas às necessidades dos outros. Não tenho corpo aqui na terra, a não ser o seu. Suas mãos são minhas mãos. Seus pés são meus pés. Seus corações são meus corações. E se você não se inclina para as necessidades dos outros como eu, você é inútil para mim. Orações, êxtases, grandes obras, grandes artes e músicas não são nada para mim, se vocês não estão vivendo um grande amor pelos outros e estão cegos às necessidades esmagadoras das pessoas ao seu redor. Não andem por uma situação sem melhorar, meus filhos. Sempre encontrem uma maneira de torná-los melhores. Vocês são meus embaixadores do amor. E não importa o que mais tenham realizado em suas vidas, se amar os outros não vier primeiro, vocês estão muito em falta. Estes são os padrões do céu. Assim, quando o Senhor disse isso, eu precisava tirar uma soneca. Então visitei minha pequena biblioteca antes de me deitar e peguei o livro mais próximo. O que você acha que eu abri? Isso estava no livro Rema. Esses tempos são repletos de mentiras, distorções, teorias e proclamações que não saem da minha boca. E sua fé não é de confusão, mas de clareza, alegria e paz. No entanto, aqueles que vêm a esse canal foram alimentados pelo mundo e tiveram seu preenchimento no mundo, na religião e na igreja. Jesus me interrompeu enquanto eu lia e disse: E devo acrescentar palavras gentis, sem ações, para apoiá-las. Há mais. Eles estão procurando um relacionamento, não apenas daqueles que são verdadeiramente cuidadosos e verdadeiros cristãos, e dedicam um tempo para eles. Mas o relacionamento comigo eles podem contar. Ensine a eles essas habilidades e encaminhe-os para vídeos que os esclarecem. Reserve um tempo extra para garantir que eles estejam com algum alimento sólido. Jesus interrompeu novamente. Não se apresse. Essas são palavras-chave. Em outras palavras, crianças, saiam de si mesmas, de sua zona de conforto, de suas preferências e de sua agenda. Aproveitem o tempo para serem Jesus para eles. É isso que estou lhes pedindo. As leituras continuaram. Desejo que todos vocês se unam e apoiem um ao outro. Uau! Este é o Senhor falando, direto do livro Rema. E foi para isso que abri. Desejo que todos vocês se unam e apoiem um ao outro. É a marca do exército do meu tempo do fim. Amor fraterno. Por quanto tempo você estiver aqui, quero que avancem em santidade, minhas noivas. E lembrem-se, não se trata de prosperidade, popularidade e poder, mas de justiça, paz e alegria em meu Espírito Santo, no meio de um mundo corrupto e desafiador. A propósito, essas leituras estavam na página 348 do título Paz do livro Rema. Jesus continuou. Justiça e amor fraterno são palavras-chave aqui.
Você sabe qual igreja foi prometida para ser entregue no arrebatamento? Sim, a igreja de Filadélfia, a igreja do amor fraterno. Essa é a sua igreja. É assim que você é chamado para ser. E eu farei de cada um de vocês um pilar ao cumprir seu papel como minha noiva. Minha noiva tem meu coração. Ela sofre com aqueles que sofrem. Permanece comigo, tornando-se um coração e uma carne em comunhão. E, é claro, uma vontade. Ela não passará pelas necessidades dos outros por sua própria conveniência. Ela fará o possível para confortar todos aqueles que eu trago para a sua presença. Esse é o meu desejo por vocês, moradores do coração. Sejam mães de almas. Não deixem ninguém em estado de necessidade quando estiverem ao seu alcance confortá-las de alguma maneira. Então, no dia da tribulação, vocês me chamarão e eu responderei rapidamente: estou aqui. Não temas, não temas. Bem, família, ore por mim, por favor, para estar mais ciente das necessidades dos outros, ser sensível e cuidar ainda mais do que eu já estive no passado. Minha visão para o refúgio é uma comunidade de almas em oração, vivendo em um ambiente tranquilo e contemplativo. Como primeira ordem dos negócios, a de consolar Jesus e orar pelas necessidades das almas e das nações ao redor do mundo. Nesta comunidade haverá eremitas, muitos eremitas, que ainda estarão apegados aos outros nos momentos apropriados. Senhor, tenho uma ideia sobre isso, mas não quero dar a eles minha própria opinião. Por favor, me ajude? Jesus começou. Claire, escreva com fé as palavras que lhe falo. Ele sabia que eu estava duvidando dele. Não se tem o privilégio de ser um eremita por vontade própria. Eles são chamados e equipados para esta vida. Em nossa comunidade haverá uma mistura. Mas ser eremita também implicará em menor grau as responsabilidades da vida comunitária. Sempre o amor e a união fraternos devem prevalecer entre todos vocês. É por isso que o chamo aos mais altos padrões de honestidade e transparência. Esteja lá um para o outro. Este é o significado da visão que Ezequiel teve sobre almas que viviam separadas, mas não muito distantes. Se elas clamavam por ajuda, sempre havia alguém para ajudá-las. Chegavam à capela em diferentes horas da noite, mas estavam sempre lá para um irmão ou irmã que gritava de seu eremitério em necessidade. Cada um estava orando pelos outros e pelo mundo em seu próprio mundo minúsculo, onde o céu e a terra se encontram. Se você está isolado em outro desfiladeiro ou mora perto, você é o meu corpo e cuidará desse corpo conforme a necessidade. Um eremita deve ser submisso e temperado nos caminhos da humildade. Seu isolamento não deve se tornar um meio de cultivar um espírito independente e orgulhoso. Antes, eles devem ser a mais humilde das almas, com exceção dos momentos em que eu os chamo ministerialmente, como fiz com Moisés. Muitos irmãos e irmãs solitários nunca aprenderam a abandonar suas próprias vontades. Eles ainda têm muitos limites que não rendem em contextos com os outros. Isso é muito prejudicial à saúde e não os trará ao ponto mais alto da santidade, porque eles nunca abandonam a bolsa de suas próprias opiniões. Mas se eles vierem a você, isso fará parte do treinamento deles, se escolherem morar aqui. E eles o farão com grande zelo, pois eu já estabeleci a necessidade disso em seus corações.
Essas são almas sólidas que eu posso usar para os meus mais altos propósitos, e eles aprenderão a tomar consciência da armadilha de um espírito independente e orgulhoso. Embora desejem uma vida solitária em oração, eles dominam a vida em comunidade e não estão tentando ser verdadeiramente e genuinamente chamados à intercessão em tempo integral. Também haverá momentos em que outros se revezam em ficar sozinhos e isolados para orar. Vocês podem alternar entre membros dessa maneira, e tudo será nutrido e se aprofundará em seu relacionamento comigo. Sabe, eu li histórias em mosteiros onde cada irmão tinha a chance de sair para o eremitério em retiro, e os outros irmãos atendiam às suas necessidades. Traziam comida e água e o que era necessário. Então, eles levavam uma vida de sólida oração. Eles não eram interrompidos. E então, outros irmãos se revezavam no eremitério isolado. É lindo mesmo. E alguém assumia o trabalho de ser mãe para eles. Jesus continuou. Mas você reconhecerá os autênticos por sua mansidão e desejo de fazer o que é certo, mesmo quando isso lhes custar. Na análise final, o amor é a linha de prumo. Eles aprenderam a amar? Você se esforçou para trazer conforto a alguém que estava sofrendo? Ou você valorizou tanto sua independência que se distanciou para manter sua solidão? Certamente, cubra esse terreno aqui, meus amados. Amem-se como eu os amei.